Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo você vai ouvir histórias por 1 hora. Recomendo que use fones de ouvido se possível. Assim, você irá imergir na história muito mais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Quando me mudei para uma área rural longe da cidade, pensei que viveria em paz, sem barulho, sem vizinhos e sem estresse. Pensei que só precisaria me preocupar com meu marido e meus trigêmeos, que naquela época estavam no hospital, pois nasceram com alguns probleminhas e estavam na incubadora. Sabia que meu marido tinha uma casa que herdou no meio do mato, mas em 2 anos de relacionamento, nunca quis ir até lá. Quer dizer, até poucos dias depois de receber alta do hospital por alguns problemas. Disse a ele que queria criar meus 3 filhos longe de onde morávamos e que um lugar calmo seria uma ótima opção. Num domingo, ele me levou. Viajamos 2 horas pela BR-15 e chegamos ao centro daquilo que só posso chamar de um pequeno povoado. Achei que seria ali, mas não. Andamos por aquelas casinhas quase caindo por vários minutos, até chegarmos a uma área montanhosa. Adentramos alguns metros e lá estava a casa, que mais parecia uma cabana de 2 andares. Era bonitinha, feita totalmente de madeira, com janelas enormes cujos vidros estavam um pouco riscados, mas nada que prejudicasse. Na frente havia candelabros muito antigos que iluminavam a noite. Fiquei maravilhada ao ver e ainda mais quando entrei, pois apesar dos móveis serem antigos, estavam em perfeito estado. Sua avó realmente caprichou nesta casa, disse ao meu marido. Dei uma olhada e tudo estava perfeito, exceto por alguns vazamentos no teto que descobri, porque era época de chuva, mas nada que meu marido não pudesse consertar. Naquela manhã, o ajudei a reparar os vazamentos, limpar os vidros e todos os móveis que estavam cheios de poeira. A casa ficou brilhando. Só faltava um telefone, mas nos anos 90, naquela área não existia. Ou pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Quando terminamos, por volta das 6 ou 7 da noite, comecei a fazer o jantar para aquela noite chuvosa. Preparei uma sopa de fubá. Sentamo-nos para jantar e, enquanto comíamos, meu marido quebrou o silêncio sorrindo como uma criança. Ele me contou que quando era pequeno, havia rumores estranhos sobre a área, pois as pessoas do povoado diziam que mulheres misteriosas vinham das partes mais altas para levar as crianças. Com isso, a partir das 7 da noite, todos os adultos mandavam seus filhos entrarem. Quando ouvi essa história, fiquei arrepiada, ainda mais agora que era mãe. Mas ele disse que eram apenas invenções, mitos criados pelo povo, já que ele viveu com a avó desde criança. E embora nunca o deixassem brincar com os amigos ao anoitecer, ele nunca viu nada. Sorri e terminei de jantar, assim como ele. Levantei-me da mesa e coloquei as louças na pia. Ali também havia uma pequena janela, com cerca de 40 centímetros, que dava para um bosque. Assim como as outras, era uma vista linda pela manhã, mas a noite era assustadora. Quando terminei, fui para o andar de cima dormir. Dos 3 quartos que havia, escolhemos o maior da casa, o mesmo onde a avó dele dormia. Naquela noite já estávamos dormindo quando acordei. Acordei por algum motivo, pois ouvia algo que não devia estar acontecendo. Entre o som da chuva e do vento, era possível ouvir alguém caminhando no forro de madeira, 2 passos, depois se arrastava, mais 2 passos e se arrastava novamente. Acordei meu marido e disse a ele que alguém estava andando dentro do forro, que alguém havia entrado. Ele ouviu o mesmo que eu. Pegou um pedaço de pau e subiu. Pude ouvi-lo caminhando lá em cima, e sem dúvida, o que ouvimos eram passos. Ele estava gritando para mim que não havia nada, mas de repente, soltou um grito aterrorizante seguido de um barulho forte. Tudo ficou em silêncio. Eu estava mordendo os dedos de tanto medo e comecei a chamá-lo pelo nome, mas ele não respondia. Estava com dor por conta do parto, mas prestes a sair da cama para procurá-lo, quando o som daquele relógio no quarto me deu o maior susto. Não me lembro que horas eram, mas que eram 2 da manhã. Tapei os ouvidos, mas a porta também chamou minha atenção. Alguém girou a maçaneta e empurrou a porta lentamente, fazendo-a ranger.
Também ouvi passos descendo as escadas, quase correndo, tudo ao mesmo tempo. Foi então que meu marido entrou gritando e, em seguida, começou a rir. Disse entre risadas que eu devia ter visto minha cara, que eu estava morrendo de medo. Eu disse para ele parar com isso, que eu estava prestes a chorar de susto. Ele me contou, ainda rindo, que havia esquecido do relógio, pois sua avó sempre se levantava tal hora da madrugada para limpar a casa, e aquele era o alarme dela. Eu não sabia se ficava brava ou ria daquela brincadeira. Perguntei o que havia lá em cima, mas ele disse que não era nada, que talvez o vento movesse os galhos das árvores e os fazia bater no telhado. Aceitei essa explicação e consegui dormir depois de tudo aquilo. Só que ainda restava uma dúvida. Quem abriu a porta? Na manhã seguinte, acordei por volta das 9. A cama já estava vazia, meu marido havia ido trabalhar. Aquele dia amanheceu ainda chuvoso e muito nublado. Me levantei e fui preparar um pouco de café. Quando estava pronto, voltei ao quarto, liguei a televisãozinha que tínhamos e me deitei novamente. 1 hora depois, comecei a fazer a limpeza. Comecei pelo meu quarto e depois fui para a sala. Nisso, lembro-me que algo estranho aconteceu. Quando desci para pegar o café, tudo estava limpo. Mas agora havia pegadas de lama no chão. Não eram de sapatos, eram pés. Comecei a segui-las. Elas começavam nas escadas e terminavam bem na porta de entrada. Pensei que eram do meu marido, mas eram muito menores. Talvez eu não as tenha vista quando desci, foi o que pensei. Então segui com minhas atividades e já à noite, meu marido chegou. Disse-lhe para não entrar mais com os pés sujos e depois mudei de assunto. Disse que precisávamos comprar várias coisas, mas que não conseguia ir porque a vendinha ficava muito longe. Enquanto me entregava as chaves do carro para eu ir no dia seguinte, ele disse que não havia entrado com os pés sujos. Ficamos confusos, mas preferi não insistir. Então fui me deitar. Naquela noite chuvosa, dormi melhor que na anterior. Na manhã seguinte, peguei o carro e fui até a vendinha, que era quase um mercado. Enquanto olhava ao redor, percebi que havia vários cartazes balançando nas paredes. Por pura curiosidade, me aproximei. Eram cartazes de procura-se. Um menino de 7 anos estava desaparecido há 1 semana. Achei que fossem todos do mesmo menino, mas não. Ao olhar mais de perto, vi que eram 2 crianças desaparecidas. Um pouco assustada, entrei e fiz minhas compras. Na fila, enquanto esperava, uma senhora à minha frente estava repreendendo um menino de uns 6 ou 8 anos. Como uma boa fofoqueira, perguntei por que havia crianças desaparecidas naquele lugar. Ela gentilmente me disse que as autoridades falaram sobre uma quadrilha de sequestradores de crianças. Mas uma senhora idosa, que estava atrás de nós, interrompeu a conversa. Não, menina, são as bruxas. Elas os levam há muito tempo. Por isso não deixe que saiam para brincar à noite. Ambas ficamos chocadas. Não dissemos nada e apenas nos viramos. Na fila, ficamos pensando no que aquela senhora havia dito. Enquanto dirigia de volta, notei que havia uma pessoa recolocando os cartazes. Creio que a chuva os havia estragado. Em uma ruazinha, passei por um poste muito devagar e ali havia cartazes dentro de sacos plásticos. Os de trás tinham datas. Eram de anos atrás. Voltei para casa um pouco assustada. Que tantas crianças estavam desaparecendo desse jeito? Foi isso que contei ao meu marido quando ele chegou. Aparentemente, ele não acreditou em mim, não quis me ouvir e disse que tinha algo importante para me dizer. Ele havia sido promovido no trabalho e, com isso, precisaria viajar por 2 semanas. Ele partiria em 2 dias. Bom, estava muito feliz, pois no dia seguinte iríamos buscar nossos trigêmeos no hospital. Naquela noite, ele nem quis falar sobre o assunto que eu estava abordando. Apenas disse que a questão das bruxas era um mito e que, se estava acontecendo, era culpa de alguma quadrilha. Assim, fomos dormir um pouco brigados. Na manhã seguinte, fomos buscar meus bebês no hospital. Felizmente, eles já estavam melhores, muito saudáveis. No caminho, eu disse ao meu marido que queria contratar uma senhora que me ajudasse com os bebês e a limpeza. Ele aceitou sem problemas e sabia quem seria a pessoa certa. Fomos até a casa de uma senhora muito trabalhadora e oferecemos o emprego. Ela nos disse que nossa visita havia chegado na hora certa, pois estava procurando trabalho naquele momento. Naquela mesma tarde, ela quis ir conosco. Então a levamos para casa, demos a ela um dos quartos
e ela começou a trabalhar. Apesar de ter quase 70 anos na época, era muito ativa, mais do que eu. Naquela noite, enquanto jantávamos os três, algo estranho aconteceu. As árvores começaram a balançar como se alguém as estivesse agitando, e conseguimos ouvir, por alguns segundos, o grito distante de uma mulher. Nenhum de nós teve coragem de sair, e assim fomos dormir. No dia seguinte, ficamos sozinhas, apenas nós duas. Meu marido já havia saído. Todo o dia e a tarde foram muito cansativos, pois cuidar de trigêmeos é uma tarefa muito difícil. Quando estava anoitecendo, a senhora Jacira me chamou para o jantar. Deixei meus bebês no quarto do meio. Estávamos conversando enquanto jantávamos, quando ouvimos que uma tempestade estava se aproximando. A senhora Jacira saiu de casa para recolher as roupas que havíamos lavado. Eu também a ajudei. Quando estávamos prestes a terminar, a chuva veio muito forte. O vento começou a soprar, e mesmo no meio de todo aquele barulho, conseguimos ouvir o riso de uma mulher muito perto de nós. Começamos a procurar alguém no mato, mas não havia nada. E além disso, estava tudo escuro. Nós duas nos olhamos e perguntamos se havíamos ouvido a mesma coisa. Vale destacar que não poderia ser dos vizinhos, que ficavam a vários metros ao redor. Não havia casas. Então corremos para dentro e tranquei a porta. Terminamos de jantar e Jacira quis lavar as louças, mas não deixei. Ela já tinha feito muito, então era minha vez de fazer algo. Não as lavei naquele instante, lavei 2 horas depois, por volta das 10. Enquanto lavava, pude ver, de relance pela janelinha da frente, como as árvores se moviam. Era como se algo caísse ou subisse nelas. O movimento parecia como se alguém estivesse no topo das árvores. Enquanto olhava para lá, na escuridão, pude ver o que parecia uma mulher pulando pelos galhos, se afastando em direção ao norte. Eu não disse nada. Não queria parecer louca diante da Jacira. Então lavei os pratos rapidamente e, confusa, subi para descansar. Adormeci profundamente, mas o som de várias cabras me acordou. Pareciam estar dentro de casa, soando como se estivessem furiosas. Depois, não foi só o som dessas cabras. Alguém começou a bater na porta principal, como se quisesse derrubá-la. Jacira bateu na minha porta muito assustada e eu a deixei entrar. Ela me perguntou o que estava acontecendo e eu disse que não sabia, mas que estava morrendo de medo. Ambas criamos coragem para olhar pela janela e ver quem estava batendo tão forte na porta. Ao abrir a janela, o vento frio entrou no quarto junto com a chuva. Ao olhar para baixo, vimos como uma cabra, apenas uma, fazia o som de muitas. Vi que ninguém estava na porta e me afastei da janela. A senhora Jacira ficou alguns segundos a mais e, de repente, ouvimos novamente o som estranho que aquele animal fazia. Já naquela altura, Jacira começou a gritar e a agitar os braços. Eu olhei, mas ao olhar para baixo, não havia mais nada. Aterrorizada, afastei a senhora da janela e a fechei. Meus filhos começaram a chorar e fui ver o que havia acontecido. Consegui acalmá-los em poucos minutos. Nesse momento, Jacira entrou no quarto e me pediu desculpas, mas disse que viu aquela cabra correndo em direção à mata. Porém, ela não corria de 4 patas. Ela corria ereta, sobre 2 patas, como se fosse um humano. Eu não disse nada. Aquilo me arrepiou, mas disse a ela para ir dormir, pois eram 3 da manhã e precisávamos descansar. Ela foi para o quarto dela e eu fiquei com meus bebês. Durante a madrugada, pensei que, talvez por causa da escuridão, ela tivesse visto errado ou que fosse porque havia acabado de acordar. Não queria acreditar que algo de outro mundo estava nos acontecendo. Naquela madrugada, adormeci profundamente. Acordei por volta das 8 da manhã, quando um dos meus bebês começou a chorar, seguido do outro e depois do terceiro. Comecei a alimentá-los e, enquanto fazia isso, Jacira bateu na minha porta. Ela trouxe meu café da manhã na cama e pediu desculpas pelo que aconteceu de madrugada. Disse que pensou bem e que talvez tivesse visto errado, que aquilo não existia. O dia transcorreu de maneira normal, mas quando a noite caiu, voltou a chover forte. Estávamos jantando na sala quando começamos a ouvir no forro, novamente aqueles passos, como se arrastassem os pés. Aquelas pegadas se aproximavam lentamente até a porta, e foi nesse momento que ouvimos alguém descendo correndo a toda velocidade as escadas. Não sei de onde tirei coragem,
mas, sem medo, subi para o segundo andar. Pensei que encontraria algum ladrão, mas foi pior. Encontrei algo verdadeiramente assustador e que me faz chorar às vezes quando me lembro disso. Ali na minha frente estava uma mulher negra, muito suja, com o que no mesmo instante me pareceu sangue. Ela pulou a janela do segundo andar como se fosse um menino, como se aquela janela não fosse nada. Nisso, corri até a abertura desesperada e vi mais adiante que ela estava indo na direção de outra pessoa. Ouvi Dona Jacira gritar, mas o que estava nas mãos daquela mulher, uma mulher branca, sem roupas, me fez virar uma estátua. Me dói dizer isso, mas nas mãos daquele demônio de pessoa estava um recém-nascido decapitado, sendo segurado pelos pés. Como se ligasse um interruptor na minha mente, me lembrei dos meus filhos e fechei a janela com força. Enquanto elas começaram a andar para a floresta, saí correndo para fora do quarto e trombei com Jacira, que gritava ter visto a cabra andando em 2 patas perto do tanque. Com 1000 pensamentos, só pedi que, por favor, ela verificasse se todas as portas estavam fechadas. Juntei meus filhos em meu colo, chorando sem parar. Eu não acreditava no que tinha visto. Quando Jacira veio até mim, contei o que havia acontecido. Expliquei que havia uma mulher dentro da casa e outra do lado de fora segurando uma criança morta. Ela ficou sem palavras e, como eu estava chorando, me abraçou dizendo que nunca tinha visto nada parecido com o que estava acontecendo naquele lugar. Bom, ficamos acordadas a madrugada inteira e a única coisa estranha que aconteceu foram gritos que ouvimos ao longe. Gritos que me arrepiavam por inteira. Já de manhã, pedi por tudo que fosse mais sagrado que Jacira desse um jeito de ligar para meu marido, pedindo que ele voltasse urgentemente para casa. Após umas 2 horas, ela voltou e disse que havia conseguido contato com meu marido. Ele chegou desesperado na parte da tarde e fui seca e grossa com ele, dizendo que precisávamos ir à polícia e sumir daquele maldito lugar. Sim, eu expliquei o que havia acontecido, mas ele não acreditou. Muito menos que Jacira havia visto uma cabra andando em 2 patas. Passamos aquela última noite de forma normal e, na manhã seguinte, arrumamos nossas coisas para ir embora daquele lugar. Deixamos Dona Jacira em sua casa e me lembro de ter pago seu serviço em ouro, pedindo desculpas por tê-la metido nisso. Ela era um amor de pessoa e eu gostaria muito de ter convivido mais com ela. Assim que conseguimos chegar à sede da polícia, registramos o que havia acontecido. Claro, não mencionei a cabra andando em 2 patas, mas sim o que eu havia visto, o que haviam feito com a pobre criança. O policial, um homem bem rude, me disse que isso era uma ocorrência muito grave e perguntou se eu estava certa do que estava fazendo. Disse com toda a certeza do mundo que sim, que se não fosse a forte chuva daquela noite, possivelmente haveria sangue como prova no terreno. Ele me olhou ainda sério e me pediu um número para que pudesse ligar depois de uma primeira investigação. Dei o número, mas nunca recebi essa ligação nem fui atrás para saber o que aconteceu, pois meu marido acabou vendendo o lugar. Fiquei todos esses anos com isso corroendo minha mente. E me dói saber que um ser tão puro teve que passar por isso. Me dói saber que existem pessoas como essas nesse mundo, se é que podemos chamar isso de pessoa. Sempre fui uma pessoa invejosa, não posso negar. Desde pequena, o sucesso e a felicidade dos outros sempre me provocavam uma profunda frustração e ressentimento. Via meus colegas ganharem prêmios, fazerem amigos e viverem experiências que me eram negadas. Sentia que o mundo era injusto. Nasci e cresci em um dos piores bairros do estado da Bahia, onde a vida era extremamente dura, com carências de todo tipo. Mas eu queria sair dali. Não suportava a ideia de permanecer naquele lugar miserável, onde a desgraça humana era a norma. Apesar de levar uma vida limitada e me considerar bonita, com vários homens interessados em mim, ninguém me fazia sentir tão inferior quanto Yasmin. Conheci Yasmin na escola primária e desde então parecia que a vida sempre a favorecia. Ela era a menina que sempre ganhava concursos e tinha as melhores notas, o amor dos professores. À medida que crescemos, Yasmin se tornou a jovem mais popular. Enquanto isso, eu permanecia invisível.
Cada conquista dela era uma faca cravada no meu coração. Sua bondade e carisma faziam dela a favorita de todos. Enquanto ela brilhava, eu sentia que me apagava cada vez mais. Minha família e amigos me diziam que eu deveria aprender com ela, ser mais como Yasmin. Essas palavras apenas alimentavam meu rancor. Mas a gota d'água foi Nelson. Me apaixonei por ele no momento em que o vi. Era tudo o que eu desejava em um homem. Mas claro, ele também gostava de Yasmin. Todos gostam dela. Eu os via no trabalho, rindo e compartilhando olhares que partiam meu coração. A cada dia que passava, minha raiva e inveja cresciam dentro de mim, como uma erva daninha. A situação se tornou insuportável. Trabalhar ao lado deles era um tormento constante. Tentei ser como Yasmin. Tentei ganhar o afeto dele, mas foi tudo em vão. Ele só tinha olhos para ela, e a cada dia eu me sentia mais humilhada e rejeitada. Minha mente começou a se obscurecer. Não podia suportar a ideia de viver em um mundo onde aquela maldita mulher tinha tudo o que eu sempre desejei. Minha inveja e desespero me consumiam, até que finalmente decidi que não podia continuar vivendo assim. Se eu não podia ter a felicidade que tanto queria, ao menos poderia tirá-la dela. Foi então que ouvi falar de uma velha bruxa que vivia nos arredores do município de Novo Triunfo. Os rumores sobre as coisas que ela fazia eram conhecidos, mas poucos se atreviam a procurá-la, pois diziam que era perigoso. Em minha desesperança, a ideia de recorrer à bruxaria se tornou minha última esperança. Se não podia superar Yasmin pelos métodos tradicionais, usaria qualquer meio disponível. Não me importavam as consequências. Certo dia emprestei uma motinha e fui até a casa dela, com o coração cheio de ódio e uma determinação que nunca tive. A mulher me recebeu com um olhar penetrante, como se enxergasse através de mim. Ela me alertou sobre os perigos de lidar com forças obscuras, mas eu estava surda às suas advertências. Expliquei minha situação e ela concordou em me ajudar, fornecendo os ingredientes e as instruções para um feitiço de destruição. Eu tinha em mãos o poder de arruinar Yasmin e tomar o que sempre desejei. Sentia medo, mas minha sede de vingança era maior. Segui as instruções com precisão. Peguei terra de um túmulo recente, preparei uma mistura de ervas e coloquei no centro do círculo, com uma foto e fios de cabelo que roubei dela. Às 3 da manhã, sob a luz da lua cheia, recitei o encantamento. Juro, uma energia sombria tomou conta da sala. Murmúrios surgiram do nada e sombras pareciam dançar pela casa. Senti um gelo da cabeça aos pés, mas continuei. Estava perto demais para desistir. Quando terminei, uma vela negra se apagou sozinha e uma risada ecoou na escuridão. De repente, senti uma dor aguda no peito, como se uma mão invisível apertasse meu coração. Caí no chão com muita falta de ar. Foi nesse momento que percebi o preço verdadeiro do que havia feito. Eu também havia me amaldiçoado. Na manhã seguinte, acordei no chão do meu quarto, tremendo e encharcada de suor. A dor no meu peito havia desaparecido, mas eu sentia um vazio gelado por dentro. Os dias seguintes foram um pesadelo. Yasmin começou a enfrentar uma série de desgraças inexplicáveis. Perdeu o emprego, sua saúde se deteriorou e Nelson começou a rejeitá-la abertamente. Eu me sentia poderosa, como se finalmente tivesse o controle. Mas logo as coisas começaram a dar errado para mim também. O prazer durou pouco, pois nos dias em que pensei que poderia me aproximar de Nelson e conquistar seu amor, meus sonhos se encheram de pesadelos. Eu via seres horrendos nele, todos emergindo de poços cheios de sujeira. Pela manhã, ao acordar, era esse o cheiro que sentia, e não conseguia me livrar dele, nem tomando banho constantemente. Sempre que tentava me aproximar de Nelson, ele reagia de forma violenta, como se tivesse nojo de mim. Minha saúde também começou a se deteriorar. Sentia dores inexplicáveis e uma fadiga constante. Comecei a perceber que algo estava muito errado. Desesperada com a situação, voltei à bruxa. Ela me olhou com uma mistura de pena e desaprovação antes de me dizer que, ao lançar um feitiço tão obscuro, eu havia aberto uma porta para forças malignas que agora estavam contra mim. Ela me advertiu que a única maneira de reverter o dano era realizar um ritual de purificação, mas isso exigia um grande sacrifício. Ao ouvi-la, eu sabia que não tinha outra opção. Aceitei e segui as instruções daquela velha.
Voltei para casa e precisei procurar um objeto pessoal. Lembrei de um anel que minha mãe havia me dado quando era viva. Era um objeto de grande valor sentimental. Além disso, precisava de um galo preto para o sacrifício. Esse último me desagradava, mas não havia outro jeito. Foi difícil encontrar e comprar o galo, pois as pessoas me olhavam com nojo quando mencionava a cor. Mas no final consegui achá-lo. Quando reuni todos os elementos, esperei o momento certo. Acendi as velas que rodeavam a sala e, apesar dos meus temores, realizei o ritual. Ofereci um anel e sacrifiquei um galo. No meio do ritual, senti uma presença escura me rodeando. Não sei o que aconteceu, mas as coisas saíram completamente do controle. O ambiente ficou quase irrespirável. As sombras resultantes do meu processo começaram a dançar para todo lado, e muitas moscas começaram a brotar do nada. Tentei recitar as palavras do ritual, mas foi em vão. Senti-me em um vórtice de coisas horrendas que eu não podia controlar. Era pesado demais para mim. Diante daquele poder maligno, minhas pernas cederam. Contorcia-me de dor enquanto sentia a vida escapando lentamente de mim. Recorri à bruxa desesperadamente, buscando uma solução. Mas cada vez que ia, ela pedia mais dinheiro, mais objetos valiosos. E, a cada vez, as forças escuras ficavam mais fortes, atormentando-me dia e noite. Logo perdi meu emprego e meus amigos começaram a se afastar. As pessoas me evitavam, falando por trás sobre minha aparência e comportamento. O isolamento e o desespero me levaram à beira da saída fácil. Vi-me à beira de uma ponte. No momento em que estava prestes a pular, senti uma presença escura atrás de mim, sussurrando em meu ouvido. Compreendi que nem mesmo a morte me libertaria das entidades que havia liberado. Elas estariam esperando do outro lado, prontas para me arrastar para um tormento eterno. Decidi fugir, deixando tudo para trás. Mudei de cidade em cidade, tentando escapar daquilo. Mas as sombras me seguiam. Os sussurros nunca cessavam. E os horrores que eu havia desencadeado se manifestavam onde quer que eu fosse. Não há mais esperança. Tudo o que posso fazer é continuar fugindo e tentando me manter um passo à frente das coisas que eu mesma liberei. Minha vida é um inferno, um que eu mesma criei. Sei que não há escapatória para tudo o que fiz por ódio e inveja. Um dia, após meses de tormento, voltei para ver minha família. Para minha surpresa, encontrei Yasmin novamente, em uma dessas coincidências que a vida nos reserva. Ela estava sentada embaixo de uma árvore, rindo e aproveitando uma conversa com uma amiga. Ela parecia radiante, feliz e completamente recuperada das desgraças que eu havia causado. No início, hesitei em me aproximar, mas finalmente reuni coragem. Quando me viu, seus olhos se arregalaram, mas ela sorriu, como se nada de ruim tivesse acontecido entre nós. Ela me convidou para sentar e começamos a conversar. Enquanto falávamos, ela me confessou que sempre suspeitou que eu tivesse algo a ver com sua má sorte. No entanto, não havia rancor em sua voz, apenas uma aceitação tranquila do que havia acontecido. Disse que me perdoava por tudo o que fiz, pois entendia que minhas ações nasceram de dor e inveja, e que Deus não queria ódio por parte dela. Sua generosidade e compreensão me desarmaram completamente. Minhas mãos tremiam e um nó se formou no meu estômago. Eu sabia e sei que merecia tudo aquilo por minhas ações. Se há algo que você pode aprender com a minha história, é que a inveja e o ódio são sementes de destruição. Não importa o quão desesperado você esteja, nunca recorra à bruxaria. As consequências são terríveis demais para suportar. E, uma vez que você abre a porta para as forças do mal, nunca poderá fechá-la completamente. Quero compartilhar uma experiência que não vivi pessoalmente, mas que ouvi de uma amiga muito próxima da minha família, que trabalhou no antigo hospital psiquiátrico da Clínica San Rafael. Eu conto essa história nas palavras que ela mesma usou quando me relatou. Eu tinha 24 anos quando comecei a trabalhar na clínica, e hoje já tenho 72. Antes disso, trabalhava em restaurantes como garçonete, sem qualquer experiência prévia em enfermagem ou algo similar. Esse foi meu primeiro contato com esse tipo de trabalho. Cheguei ao hospital por indicação de uma vizinha, pois enfrentava dificuldades financeiras naquela época. Decidi tentar a sorte com um turno noturno como ajudante.
que consistia em distribuir medicamentos e verificar o estoque. Não parecia algo complicado no início. Admito que sentia certo medo, mas não por motivos paranormais. Meu receio era por causa de alguns pacientes que, devido às suas condições, podiam ser agressivos. Mesmo assim, aceitei o trabalho, pois não estava em posição de recusar uma oportunidade por medo. Meu turno era curto, começava às 7 da noite e terminava por volta das 11, embora em algumas ocasiões precisasse cobrir outros horários e ficar até 1 da manhã. Nas primeiras semanas, ouvi rumores sobre práticas desumanas no local. Diziam que os pacientes eram tratados como animais selvagens, sem respeito algum pelo fato de serem pessoas doentes. Também havia histórias sobre pacientes sem familiares que desapareciam misteriosamente de uma noite para outra, apenas para não ocupar mais espaço no hospital. Para mim, tudo isso não passava de fofocas, então não dei muita atenção. Mas tudo mudou na terceira semana de trabalho. Em uma noite, precisei passar por um corredor que muitos temiam. Diziam que naquele local as pessoas sentiam-se observadas e que certa vez um funcionário pediu demissão após testemunhar algo que nunca conseguiu superar. Não me lembro da hora exata, mas enquanto caminhava pelo corredor para verificar o estoque, algo caiu no chão. Ao me abaixar para pegar, senti claramente uma mão tocando minha cabeça. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Levantei-me apressada e, de repente, senti alguém puxar meu cabelo, seguido de um suspiro frio em meu ouvido. Assustada, deixei tudo e corri para contar a uma colega o que havia acontecido. Ela riu e disse que alguns pacientes costumavam levantar à noite, então eu não deveria me preocupar. Insisti, já alterada, que não havia ninguém por perto quando aconteceu. Minha colega ficou visivelmente incomodada com meu relato, mas ainda assim decidiu me acompanhar até o local. Não encontramos nada e tudo parecia normal. Mais tarde descobri que outras pessoas haviam tido experiências semelhantes naquele corredor. A partir de então, o medo me impedia de passar por lá, mas eu não podia deixar o emprego. O salário era baixo, mas minhas opções de trabalho eram escassas. Então continuei enfrentando meu temor diariamente. Outro episódio marcante ocorreu no fim de um turno, quando uma paciente idosa começou a gritar desesperadamente, o que podia desestabilizar os outros internados. Eu e mais 3 colegas fomos verificar e encontramos a idosa em um estado deplorável, brincando com os próprios dejetos. A cena era perturbadora e difícil de esquecer. Além disso, a idosa falava em um idioma que ninguém reconhecia. Tentamos acalmá-la, mas foi impossível, até que outros funcionários especializados chegaram para contê-la. Depois do turno, um colega me acompanhou para comer algo e aliviar a tensão. Ele comentou que havia rumores de que o hospital realizava exorcismos e que acreditava que a idosa tinha algo além de problemas mentais. Não quis prolongar a conversa e mudei de assunto, seguindo com a rotina da noite. No dia seguinte, enquanto levava meu filho para a escola, ele me fez uma pergunta que me deixou atônita. Mãe, quem é que acompanha você quando vem me buscar? Segundo ele, um homem velho me acompanhava, mas desaparecia quando ele saía para me encontrar. Fiquei preocupada, pensando que talvez algum paciente estivesse fugindo do hospital, então informei meus superiores. Eles, porém, ignoraram a situação, garantindo que isso era impossível. Mesmo chateada pela falta de apoio, voltei ao meu trabalho. Foi então que uma colega se aproximou. Ela sabia o que havia acontecido e me contou que era muito comum que coisas assim acontecessem naquele lugar com os trabalhadores. Ela disse que o que meu filho via não era uma coisa boa, mas uma alma penada que provavelmente tinha se grudado a mim. Me advertiu que eu precisava ter muito cuidado, que não era algo para se levar na brincadeira. Embora soubesse que ela estava tentando me ajudar, fiquei muito irritada ao ouvir isso. Pedi que nunca mais dissesse algo assim para mim, e ela apenas se desculpou e foi embora. Algum tempo depois, algo aconteceu, completamente mudando minha forma de ver as coisas. Algo que, até hoje, continua me assombrando. Com muita vergonha, tenho que admitir que precisei comprar roupas íntimas especiais, porque não conseguia ir ao banheiro durante a noite. Naquela época, eu tinha muito o que chamam de paralisia do sono. Então, acabei indo fazer uma limpeza espiritual com uma amiga do colégio, e até meu filho precisou fazer também. Mas, sem dúvida, a gota d'água que finalmente fez o copo transbordar
Foi outro acontecimento que me fez enxergar a realidade de maneira diferente. Depois de quase 4 meses de trabalho, com muita dificuldade consegui me adaptar às condições do lugar. Aprendi a ignorar os barulhos estranhos e as situações desconfortáveis que aconteciam cada vez com mais frequência entre as interações com coisas de outro mundo. Às vezes eu conversava com uma paciente cuja roupa estava toda rasgada. Nunca consegui ver bem o rosto dela, e agradeço a Deus por isso, já que a escuridão naquela área dificultava distinguir detalhes. Eu só notava que sua pele parecia cheia de crostas, tinha os lábios extremamente ressecados, e sua voz é algo que eu queria esquecer. Nem mesmo sei o nome dela. A primeira grande interação aconteceu certa noite enquanto fazia meu inventário habitual. Ouvi esse ser atrás de mim. Ela falou comigo e eu respondi que iria assim que terminasse minhas tarefas. Mas quando me virei, ela já não estava mais lá. Me virei para levantar a caixa e ouvi de novo a voz dela me chamando. Quando a segui, vi que ela estava indo em direção ao porão. Eu disse que ela não podia ficar ali, que precisávamos voltar, mas ela me ignorou e abriu uma porta que tinha uma advertência clara para não entrar. Naquele momento, ouvi o que pareciam gritos desesperados, como se alguém estivesse sendo torturado lá dentro, acompanhados de palavrões que mandavam que ficasse em silêncio. Eu estava prestes a me aproximar, quase hipnotizada pelos gritos, quando um trabalhador apareceu de repente, com um tom firme e um tanto agressivo. Ele me mandou sair dali e voltar ao meu posto. Expliquei que uma paciente havia entrado, que eu a havia perdido de vista. Então pedi que ele, por favor, verificasse o lugar. No entanto, ele não me ouviu e insistiu novamente que eu saísse. Angustiada pela situação da paciente, me afastei, mas não consegui deixar de sentir uma inquietação profunda. Naquela noite, não consegui dormir. Um segurança parecia me observar o tempo todo. Mesmo tentando disfarçar, percebi seus movimentos, o que só aumentou minha paranoia. No dia seguinte, conversei com uma colega responsável por cuidar dos pacientes, alguém que conhecia todos ali. Dei a descrição da mulher e perguntei se a senhora tinha voltado bem para o quarto dela. A reação dela foi de total espanto. Ela me olhou com uma expressão assustada e com a voz trêmula, como se estivesse prestes a chorar, disse: "Essa senhora faleceu faz um bom tempo. Não entendo do que você está falando. Você deve estar se confundindo, né?" Minha incredulidade se misturou com o pânico, mas voltei a descrever a senhora, mencionando até o quarto onde a tinha visto, para garantir que falávamos da mesma pessoa. Minha colega rapidamente descartou qualquer dúvida. Era a mesma pessoa, mas ela não poderia ter sido vista, porque tinha morrido muitos meses antes. Eu não conseguia acreditar, porque não só a tinha visto, mas tinha conversado com ela apenas uma semana atrás. Eu a tinha cumprimentado enquanto ia atender um chamado de um especialista. Como era possível? Eu sei que muitos dizem que isso parece completamente absurdo e não acreditam. Mas eu juro que não é minha imaginação. Eu a vi como uma pessoa real. Depois desse episódio, decidi, obviamente, pedir demissão. Não queria ter mais contato com aquele lugar, mesmo que alguns colegas tivessem se tornado muito próximos ao longo do tempo. Tomei a decisão de cortar qualquer vínculo com aquele hospital. Até me mudei para longe, já que na minha casa começaram a ocorrer anomalias que prefiro não recordar. Meu filho, por sua vez, não se lembra de nada do que vivemos. Eu contei a ele, mas é como se nunca tivesse acontecido. No fundo, agradeço a Deus por isso. Hoje em dia, não tenho medo do paranormal, mas opto por não assistir a filmes de terror, por exemplo. Foi difícil falar sobre isso, mas queria finalmente contar. E foi bom contar a minha experiência real. Olá, falo do estado de Minas Gerais. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que vivi recentemente, no final de 2023 e início de 2024. Quero mencionar que, em sonhos, meu falecido pai se comunicava comigo, ajudando-me a resolver situações que eu estava vivenciando naquele momento da minha vida. Anos depois, quando meu sogro faleceu, aconteceu a mesma coisa. Novamente sonhei com ele algumas vezes, e ele me ajudou, assim como meu pai.
Anos depois, minha sogra faleceu inesperadamente. Ela morava conosco e aparentemente gozava de boa saúde, pois nunca reclamou de nenhum desconforto. Certa manhã, minha esposa e eu nos despedimos dela para ir trabalhar, e ela ficou sozinha com a mulher que ajudava em casa há muitos anos. Deixei minha esposa no trabalho e fui para meu escritório, a cerca de 10 minutos de distância. Estava deixando minhas coisas na mesa quando minha esposa me ligou e disse que minha sogra tinha ficado doente. Sem perder tempo, fui buscá-la no trabalho e fomos imediatamente para casa ver o que estava acontecendo. Mas quando chegamos, a senhora que nos ajudava estava chorando, e junto de minha sogra estavam alguns vizinhos que tentavam animá-la. Infelizmente já era tarde, pois ela havia sofrido um ataque cardíaco fulminante, como o médico nos contou mais tarde. Conto isso porque, alguns dias depois, meus filhos, minha esposa e eu sonhamos com ela no mesmo dia. Ela estava feliz, radiante e uma forte luz branca a rodeava. Com um grande sorriso, ela nos cumprimentou e nos disse que tudo ia ficar bem. Foi como um sonho coletivo, pois todos sonhamos a mesma coisa. Acho que, de alguma forma, ela se despediu de nós, já que não teve tempo, pois partiu tão inesperadamente. Compartilho tudo o que foi dito acima com você para contextualizar o que aconteceu comigo recentemente. Margarete, minha mãe, minha chefe, como eu carinhosamente a chamava, era uma guerreira. Daquelas mulheres fortes, batalhadoras, mulher da roça, assim como meu pai. Eles se casaram em Limeira, interior de São Paulo, onde meu pai nasceu. Juntos tiveram 14 filhos, 5 meninas e 9 meninos. Eu era o 13º e, obviamente, tiveram muitos netos e bisnetos. Ela sempre esteve atenta a todos e, principalmente, aos seus 14 filhos. Infelizmente, aos 85 anos, sofreu um acidente no quadril e, a partir daí, nunca mais conseguiu andar. Passou o tempo confinada a uma cadeira de rodas, algo que a consumia a cada dia que passava, pois era tão independente e forte em todos os sentidos. Ela nunca se adaptou realmente à sua condição e, a partir daí, teve muitos altos e baixos na saúde. Mesmo com tudo isso, ela sempre esteve ao nosso lado. Nos aniversários e no Natal, eram organizadas comemorações com todos os irmãos, sobrinhos, etc. Éramos como 3 gerações unidas. Celebrando seu 90º aniversário, não foi exceção. Em novembro de 2023, ela vinha apresentando alguns problemas de saúde, mas estava estável. Tudo ia bem até que, depois de comer, ela passou mal e a levamos para deitar. Decidimos que, no quarto dela, ela sopraria as velas. E foi assim. Todos nós cantamos os parabéns para ela e ela soprou a vela. Alguns dos meus irmãos, assim como eu, moram fora da cidade dela e outros até fora de Minas Gerais, em estados diferentes. No início de dezembro daquele mesmo ano, minha chefe adoeceu e tiveram que interná-la. O médico disse que tinham que operá-la, algo fora de cogitação. Minha mãe, lúcida, se opôs e pediu para que fosse levada para casa. Ela sempre foi muito atenta a tudo, mas naquele momento, até meus irmãos já viam que a hora dela se aproximava. Fora que minha mãe já pedia para meu pai vir buscá-la. Então, todos nós começamos a chegar na casa dela para ficar com ela. Tenho certeza de que cheguei no dia 12 de dezembro. Já estávamos todos lá. Só faltava minha irmã, que morava em Belo Horizonte. Mas ela chegou no dia 13. Nesses 2 dias, todos os seus filhos e descendentes estavam com ela. Até que na tarde do dia 13, assim que ela viu que estávamos todos lá, ela decidiu que era sua hora. Com um sorriso no rosto, ela partiu para estar ao lado do meu pai. Obviamente, doeu muito, mas sabíamos que era o que ela queria. Anos de luta, ela já não aguentava mais estar nesse mundão velho. Nós não temos noção, mas 90 anos pesa muito. Voltando à realidade, no meu caso, eu estava obcecado para que minha mãe me visitasse em meus sonhos, assim como meu pai e meus sogros. Queria vê-la mais uma vez, mas isso simplesmente não aconteceu. No meu luto, continuei chorando por ela, esperando que ela se manifestasse de alguma forma, até que uma vez tive que ir para a sua cidade. Meu irmão me deixou ficar no quarto de minha mãe, com todas as coisas dela exatamente como havia deixado. Você ainda podia sentir o cheiro dela no ar, nos lençóis, no banheiro. Era como se ela estivesse lá. A noite caiu e fui me deitar na cama. Apaguei a luz e comecei a olhar meu celular. Não percebi que horas eram,
mas deviam ser por volta das 10 da noite. Foi então que ouvi meu irmão entrar no banheiro. Assim que ele saiu e fechou a porta, senti um cheiro forte de perfume. A primeira coisa que pensei foi que meu irmão havia borrifado um spray. O quarto se encheu do perfume, como se eu estivesse com aquilo no nariz. Nesse momento, reconheci o cheiro. Era o perfume da minha mãe. Era como se ela estivesse bem ao meu lado. E eu perguntei: "É você, mãe? Você está aqui comigo?" A resposta dela foi uma segunda onda de perfume. Foi um ir e vir do seu aroma, no qual eu disse a ela que estava bem e que esperava que ela estivesse calma e em paz com meu pai. Durante aquele vai e vem, aquele aroma floral que minha mãe usava de repente mudou. O cheiro que se apegou ao meu nariz foi o cheiro de podridão, como se tivesse um animal morto no quarto há dias. Eu saí e perguntei ao meu irmão se ele também sentia, se ele havia feito algo na casa. Mas ele olhou para mim e disse que não sentia nada, que não havia nada na casa. Fui ao banheiro e lá fiquei com aquele cheiro horrível no nariz. Assim que abri a porta, aquele cheiro desapareceu completamente, como mágica. Eu já não sabia no que pensar, mas o sono bateu e eu fui me deitar. Juro, foi a pior noite de sono da minha vida. Durante toda a noite, sentia algo me observando ao lado da cama, algo que exalava aquele mesmo cheiro. Além disso, tive pesadelos nos quais não conseguia acordar. Sempre que pedia ajuda à minha mãe ou a Deus no sonho, algo que não consigo recordar me abria de cima a baixo com uma serra. Acordei como num despertar abrupto, quando meu irmão derrubou o canecão de ferver água para fazer café. Assim que me levantei, a primeira coisa que percebi foi que toda a cama estava encharcada de suor. Eu estava completamente molhado, e no travesseiro havia a marca de uma mão, como se alguém tivesse passado a mão no carvão e a colocado ali. Mesmo aquilo tendo me dado um pavor inexplicável, não tem muito mais o que contar. Nunca mencionei a ninguém o que aconteceu naquela noite, e também nunca mais desejei receber os mortos em meus sonhos.